Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de geografia. E nós vamos falar sobre a natureza e a paisagem. Então vamos lá, abre aí teu livrinho ó, na página 389 para acompanhar aí juntinho de tia Érica a aulinha de hoje. Vamos lá? Vamos acompanhar? Então, quando a gente abre o livrinho na página 389, nós podemos observar logo duas imagens, não é? Ou seja, duas paisagens. Uma paisagem completamente natural e outra paisagem que foi modificada. A paisagem natural é aquela que não tem interferência alguma do ser humano. E a paisagem modificada é aquela que o homem modificou. Construiu uma ponte, abriu um caminho, construiu edifícios, casas, cortou uma árvore. Então, isso quer dizer que ele já modificou a natureza, não é? Então, ó, vamos lá. Então, logo aí na página 389 também tem já uma atividade para que você possa fazer. De acordo com o que tia Érica já falou. Bem pouquinho, né? Bem rápido e bem fácil. Então, tem assim. Como você descreveria cada uma dessas imagens? Você já visitou algum local com uma paisagem parecida como essa? Quais eram as diferenças e semelhanças? Nesta lição, você aprenderá a fazer a leitura das paisagens e descrevê-las, compará-las, um lugar ao outro. Então, nessa primeira atividade aí, observando essas duas imagens de cima, você vai dizendo primeiro o que você observa nas paisagens apresentadas nas imagens. Elas são iguais? Como é que elas são? Descreva o que tem nelas, ok? E o segundo, alguma dessas imagens é parecida com algum lugar que você vive? É parecida aqui, ó, com a nossa cidade? Quais são as semelhanças? Então, se é parecido, se você achar parecido, qual é a semelhança que existe entre o lugar onde nós vivemos e essas paisagens apresentadas aí no livrinho de vocês? Tá certo? Depois que vocês responderem aí essa perguntinha, nós vamos aí, ó, abaixo, logo saber o que é paisagem. Então, vamos aí acompanhar a leitura com tia Érica. Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, objetos, construções, relevo, vegetação, elementos climáticos e seres vivos em um determinado local, formam uma paisagem. Então, a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver. Se nós formos na frente da nossa casa, no quintal da nossa casa, na janela, em todo lugar, tudo que os nossos olhos conseguem enxergar, forma uma paisagem, seja ela urbana, rural, modificada ou natural. Então, vamos aí para a página 390 para a gente entender melhor. Na paisagem você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos. Ou seja, os elementos naturais são aqueles criados por Deus. A árvore. A árvore é um elemento natural, não é? O mar é um elemento natural. O rio, as montanhas, o relevo, eles podem também serem modificados ou elementos também criados pelo homem. A cidade, por exemplo, a nossa cidade. Quando a gente abre a porta, que a gente vê aquele monte de casa, prédios, igrejas, construções, escolas, o que é que nós estamos vendo? Elementos criados por Deus ou criados pelo homem? Nós podemos observar elementos criados pelo homem, não é isso? Então, como esses elementos variam muito de um local para o outro, as paisagens elas são diferentes. Ou seja, as paisagens elas se modificam de acordo com a necessidade de cada local, não é? Lembrando que nós devemos preservar sempre a natureza,
ok? Então, logo aí tem um quadro, não é? Tem uma imagem que é um quadro, ou seja, o quadro é O Subúrbio e ele foi pintado em 2004, de Ayrton das Neves. Óleo sobre tela, não é? Tem aí as medidas. Então, nesse quadro, o pintor brasileiro representou uma paisagem na qual aparecem elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos. Os elementos naturais são aqueles elementos que fazem parte da natureza. E os criados pelos seres humanos, a gente já pode observar aí várias casas, prédios e outras construções, não é? Estradas, carros e vários outros. Os naturais são aqueles criados por Deus, que fazem parte da natureza, ok? Então vamos ver aí. As paisagens, elas mudam. Além de serem diferentes uma das outras, as paisagens mudam constantemente, sejam por ação da natureza, seja pela ação do ser humano. A ação da natureza acontece de várias maneiras. Essas mudanças podem ocorrer por causa de erosões, chuvas, terremotos, tsunamis, vulcões e etc. A gente pode observar o mar, por exemplo. Quando nós vamos à praia, como é que está o mar? Às vezes o mar está bem alto, né? Bem cheio, que a gente nem consegue entrar. E com o passar do tempo, com o passar das horas, o mar vai se acalmando e vai ficando bem rasinho. E aquela paisagem vai se modificando completamente. O que a gente não conseguia ver, nós passamos a ver. Não é isso? Onde nós não conseguíamos chegar, nós passamos a chegar. Não é verdade? Ou acontece o contrário. Às vezes nós chegamos, o mar está bem calmo e com o passar das horas ele fica bem agitado, não é isso? Então isso aí são as mudanças que acontecem na natureza. E elas podem acontecer também no nosso dia a dia, através do vento. O vento, todos sabem que é o ar em movimento. E por ele se movimentar, ó, ele vai levando um pouquinho, né? Um pouquinho da poeira aqui, quebrando um pedacinho ali, e isso modifica com o passar do tempo, com o passar dos anos. Um terremoto. Um terremoto, todos sabem que é aquele tremor de terra. E ele pode destruir uma cidade inteira, não é? Ventanias. Ventanias podem arrancar telhados, podem derrubar árvores, podem modificar também um bairro, uma cidade, dependendo da ventania como ela estiver, não é? Se for forte, não é? Então vem prejuízo por aí. Tsunamis, ondas altíssimas, que acabou, que devastou com a cidade, não é? Tudo isso são elementos da natureza que podem mudar uma paisagem. Então, ó, mudanças causadas por erosões e chuvas. Erosão. O que é erosão? É o desgaste e o arrastamento do solo, provocado por ventos, chuvas e até pelos seres humanos. Quando tem uma barreira, por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é uma barreira, né? Tia Érica vai falar uma linguagem mais popular. Todos sabem que é aquela barreira, que é aquele monte de barro, que às vezes as casas são construídas ali, em cima daquela barreira. E o que acontece? Então ali a paisagem já foi completamente modificada porque houve uma construção. Se houve uma construção, mexeu naquele solo. E com o passar do tempo, com chuvas, né, com o vento, o que é que vai acontecendo? A barreira ela pode começar a ter aquelas rachaduras ou aqueles regos que poderia ter sido evitado se não houvesse construção ou se ali tivesse uma vegetação para proteger aquele lugar. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, aquela barreira fica encharcada e desmorona, caindo por cima de casas, destruindo outras casas, não é? Matando pessoas. Então é isso que acontece. É a erosão daquele solo. Às vezes, quando é no período de inverno que acontece muito deslizamentos de terra,
É por conta da erosão, tá certo? Que as pessoas teimam em construir em lugares inapropriados, que não devem. Então, vamos continuar aí. Na página 391 tem assim, ó. Para os seres humanos, esse tipo de fenômeno, o deslizamento, é sempre ameaçador, pois se o momento em que ocorrer houver pessoal no local, elas podem ser soterradas e podem até morrer. Muitas pessoas já perderam a vida soterradas, não é? Um modo de prevenir deslizamento é não destruir a vegetação nos locais altos, pois as árvores, gramíneas e outras plantas seguram o solo e as rochas. Então vamos aí no vocabulário, ó, ver o que é deslizamento. Acompanha aí com tia Érica. Deslizamento é grande deslocamento de materiais sólidos, como o solo, geralmente provocado por chuvas fortes em áreas sem cobertura vegetal. Então, quando se tira a vegetação, pode ocorrer esse tipo de deslizamento e assim destruir aí vários objetos, como várias casas, e também matar pessoas, não é? Então, é muito ruim quando isso acontece. Mudanças causadas por terremotos. A superfície do nosso planeta, ou crosta terrestre, que é o lugar onde nós pisamos, repousa sobre imensas placas chamadas de placas tectônicas. Essas placas são móveis, elas se mexem e se chocam uma contra as outras, pois estão flutuando sobre uma massa pastosa de temperatura altíssima que forma o interior da Terra. Então, todo mundo sabe que o nosso planeta ele tem uma forma arredondada, não é isso? E a crosta terrestre é o lugar onde nós pisamos, onde nós construímos. Mas lá no meio do planeta existem essas placas, que são chamadas de placas tectônicas. Graças a Deus, aqui no nosso país, essas placas, elas não se movimentam, não é? Nós não temos terremoto. Mas em outros países, essas placas, ó, em vez de elas estarem sólidas, elas se movimentam e se afastam uma das outras. E quando isso acontece, acontece aí um terremoto, que pode destruir um bairro inteiro, pode destruir uma cidade, pode destruir várias coisas. E mata muitas pessoas. Às vezes, casas é engolida por aquele buraco que se abre. Prédios desmoronam. E assim, aí a paisagem é completamente modificada. Então, quando as placas tectônicas se chocam, provoca tremores na superfície da Terra. Nós chamamos esses tremores de terremotos. Eles podem ser muito fortes, destruindo bairros ou cidades, ou mais fracos, que nem são percebidos pelos seres humanos. Nas áreas de encontro das placas, os terremotos tendem a ser mais intensos. Então aí nós temos aí o mapa mundi, não é? Que é o nosso planisfério, o nosso planeta aberto. E nós temos aí uma legenda, onde essas linhas que vocês estão observando por onde elas passam, são placas, as placas tectônicas. Observem aí que o nosso país, o nosso Brasil, ó, bem aqui, tá vendo? Não tem essas placas, graças a Deus. Somos um país bem abençoado, não é isso? Então, a área de choque das placas são essas linhas que elas não estão curvadas. Veja que tem uma grande parte aí, não é? E tem áreas que elas passam bem por dentro. E a área de afastamento de placas é onde tem essas linhas assim, ó, que estão aí, não é? Em movimento, como se elas estivessem em movimento. Os terremotos mais fortes mudam a paisagem, pois alteram o relevo, a vegetação e podem causar tragédias. Caso atinjam regiões habitadas,
Alguns países estão muito sujeitos a terremotos, como o Japão e o Chile, pois estão bem próximos do encontro de placas tectônicas. Outros países, como o Brasil, têm tremores mais fracos, porque são mais afastados da junção de placas tectônicas. Então, o nosso país tem uma cidade, não é? Aqui no nosso estado, em Pernambuco, Caruaru, de vez em quando há um tremorzinho de terra lá, que abre algumas rachaduras até nas casas. As pessoas ficam com medo, mas aí não é considerado terremoto, ok? Porque é muito, muito fraco. E não existem placas tectônicas que passem por baixo daquela cidade. Os estudos não indicam essas placas naquele local, ok? Na página 392, vamos lá? Mudanças causadas por vulcões. Todo mundo sabe, né? Que o vulcão, ele cospe fogo, lava e também destrói tudo o que passa pela frente. Não é isso? O vulcão é uma estrutura do relevo que surge quando o magma, gases e partículas quentes, cinzas vulcânicas, escapam do núcleo da Terra para a superfície. Essa estrutura do relevo é como um funil invertido e o material vulcânico espirra por ele, enchendo a atmosfera com poeira, gases e o território ao redor com ondas de lava, magma. Ou seja, é um material que vem lá do núcleo da Terra, do centro da Terra. E é muito, muito quente. Então ele mata e destrói tudo que há pela frente. Se um vulcão entrar em erupção, ou seja, ele começar a cuspir aí fogo e lava, as pessoas têm que se deslocarem daquele local rapidamente, para não morrerem queimadas, né? Então, o material vulcânico espirra por ele, enchendo a atmosfera com poeira, gases e o território ao redor com ondas de lava, magma, que depois se resfriarão e se tornarão sólidas, como pedra. A erupção de um vulcão pode atingir locais habitados nas suas imediações, destruindo vilas, cidades e plantações, além de matar pessoas e animais. Ou seja, pode ser um grande desastre natural. Os cientistas que estudam os vulcões são chamados de vulcanologistas. Eles tentam prever quando o vulcão vai entrar em atividade, mas ainda se encontrou um modo de descobrir isso com exatidão. Os vulcões podem ser classificados em ativos, dormentes e extintos. Ou seja, os cientistas eles estudam os vulcões, mas ainda não foi encontrado um meio de ver, de saber com exatidão, com certeza, quando ele entrará em erupção. Eles começam a prever quando começa a sair uma fumaça. E aí acende aquele sinal de alerta e se tiver perto de vilas e povoados, eles mandam as pessoas desocuparem as casas ou tudo que tem, porque pode ser muito, muito perigoso. E se ele entra em erupção, aquela larva vem numa velocidade muito grande, que pode destruir tudo em pouco tempo. Então, os vulcões ativos são aqueles que estão em constante erupção. Ou seja, são aqueles que cospem fogo com frequência. Esses são chamados de vulcões ativos. Os dormentes são aqueles que se mantêm quietos, sem atividades, mas de vez em quando acordam e entram em erupção. E os extintos são os que não têm mais atividade. Entretanto, essa classificação pode não ser muito segura, porque já aconteceu de um vulcão declarado extinto repentinamente acordar. Vocês já imaginaram? Um vulcão que é considerado extinto, ele acordar e começar a cuspir fogo? Então, isso não é muito seguro. Os solos nos arredores de vulcões muito antigos, formados de lava resfriada e endurecida, costumam ser férteis, favorecendo as plantações. Então, vamos aí, na página 393, a atividade.
Explique o que você entendeu por paisagem, é a primeira atividade. E marque as frases corretas com C e as erradas com E. Corrija as frases erradas no caderno. Então, na matéria de geografia, você vai fazer esse segundo quesito aí, ó. Você vai corrigir as frases que estão erradas lá em seu caderno, transformá-las em corretas, em certas. E o terceiro, complete a frase. As paisagens podem mudar por ação da natureza, por exemplo, quando ocorrem com. Vai lá na página 392 que você vai encontrar. Ou 391, né? Nessa atividade. Marque com um X a resposta correta. Quando os fenômenos naturais que mudam a paisagem acontecem em regiões povoadas, eles são considerados o quê? Marque aí a sua resposta correta. E por que acontece em terremoto? Também tem aí no seu livrinho. Assinale os ventos que podem mudar uma paisagem. Então, você vai assinalar aí o que é que pode mudar uma paisagem. O que é que o vento podem mudar na paisagem? Quais deles aí? E a Érica quase se engancha numa besteira dessa, né? Então, o sétimo, circule o que for unicamente ação da natureza. O que é unicamente ação da natureza, que não tem interferência do homem. Então, você vai aí, ó, circular apenas o que for ação da natureza, tá certo? Aí é a atividade dessa página 393. Não esqueçam de mandar a fotografia para a tia Érica, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.